Warren Buffett e a análise de balanços. É sobre esse livro que eu quero conversar com você nesse vídeo. Mas antes, muito prazer, eu me chamo Noé, você está no canal Psicologia para Investidores. Eu quero iniciar aqui uma série de resenhas sobre livros que foram importantes durante a minha formação aí como investidor. Então vamos começar aqui do Warren Buffett e a análise de balanço. É um livro que eu recomendo, sensacional, que foi escrito pela nora, do Buffett, que é a Mary Buffett, e o David Clark. Eles apresentam de maneira assim fiel, provavelmente porque conviveram muito proximamente com ele, em relação às ideias de investimento do Buffett. E é, como eu sempre digo, importante aprendermos dos maiores naquilo que estamos propondo atingir. No caso, a independência financeira, a liberdade financeira e ótimos resultados do investimento. O livro ele traz coisas absolutamente básicas que nós deixamos de dar atenção, achamos que são bobagens, porque parece que há na natureza humana ainda muito de querer acreditar em coisas mágicas, em almoço grátis, essas coisas que a gente está acostumado a ver. Impressionante, porque diariamente eu ouço analistas repetindo uma série de bullshits, que a gente chama de besteiras no mercado, exatamente, que vão na contramão do que dá resultado. Por exemplo, o mito dos dividendos. O Buffett fala que aquilo que é básico, dividendo não é nem um brinde, dividendo é um pedaço do lucro que a empresa devolve para o acionista. Uma boa parte do lucro é incorporado ao patrimônio líquido, e vamos lembrar, o nosso crescimento patrimonial, o nosso enriquecimento tem a ver com o aumento do patrimônio líquido da empresa. Ao aumentar o patrimônio líquido, o nosso pedaço, que é a ação, também aumenta. E a cotação ela é pressionada a subir. E óbvio, se o patrimônio líquido cai em função de impairment, que são aquelas depreciações que você vê muito em siderúrgicas, por exemplo, se há uma depreciação, se há uma trajetória de endividamento que vai comendo o patrimônio, a empresa passa, por exemplo, a valer menos. É o caso, por exemplo, agora da Eternit, eu estava verificando esses dias, né? Ela valia, há um tempo atrás, 400 milhões, entrou numa trajetória de endividamento, está valendo o patrimônio líquido, eu me refiro a ele, 50 milhões. Então, quem tinha um pedacinho lá, teve a diluição desse pedacinho, e aí a cotação ela cai. Agora a cotação subiu, porque o mercado está antecipando uma melhora da empresa e tal, ela tá, mas enfim. Agora, a questão é que a gente precisa ter isso claro. Patrimônio líquido, você precisa prezar. Isso nos leva a um ponto importante. O enriquecimento no mercado de ações está muito atrelado ao ROI, pouca gente fala, fica mais falando em EBITDA, CAPEX, um monte de coisa, mas o ROI ele é o retorno em cima do patrimônio líquido. Quanto maior é o ROI, significa que o patrimônio líquido da empresa ele vai crescer com mais velocidade e o seu pedaço, que é a ação lá, também vai aumentar, isso vai pressionar a cotação a subir. Isso é muito óbvio, e no dia a dia as conversas vão por outro caminho. Realmente, se a gente fica ouvindo analistas, a gente realmente parece que é uma outra linguagem, parece que falam de outra coisa, e não de investimento. Mas ele fala tanto dos mitos do dividendo porque perguntam para ele por que a Berkshire Hathaway, que é a holding que controla as empresas em que ele investe para os seus acionistas, por que ela não distribui dividendos e tal. E ele vai falar desse abecedário básico do que é o dividendo, explicando o que eu acabei de falar. Veja, a Google ficou 15 anos sem distribuir dividendos, a Amazon muito tempo, a Apple começou a distribuir agora. E se você tinha um pedacinho lá 20 anos atrás, como o patrimônio líquido cresceu, esse pedacinho ficou um pedacinho maior e você ficou com mais dinheiro. É uma coisa óbvia. E aí a pergunta é básica: o que é melhor? O lucro da empresa, a própria empresa decide onde vai reinvestir e ela tem muito mais condições e expertise para isso, ou me devolver para que eu fique perdido sem saber o que fazer desse dinheiro? Isso é uma coisa também bastante óbvia que não passa pela cabeça das pessoas.
É óbvio que o dividendo ele só é importante no sentido que ele é um sinal de que a empresa está dando lucro, mas se ela não devolve em dividendos, mas dá lucro, ele vai ser incorporado ao patrimônio líquido. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa matemática. Dividendo não é brinde, né? Outra coisa, a questão que me chamou a atenção nesse livro, Warren Buffett, Análise de Balanço, eu recomendo, ele não vai forçar você a ter noções de contabilidade, não é um livro difícil de ler, porque ele vai falar sobre a filosofia do investimento do Warren Buffett, ele vai falar sobre a trajetória do investimento do Warren Buffett, por que ele escolhe empresa X não Y, o que fez, provocou mudanças dele em relação ao seu mentor, que é o Benjamin Graham, que é o autor do Investidor Inteligente. O que fez, porque o Graham não se importava muito sobre o setor de atuação da empresa, o que ela fazia, mas se preocupava em comprar empresas descontadas, bem descontadas, com uma área de segurança, né, que é o conceito central do investimento em valor para o Benjamin Graham. Ele comprava empresa abaixo do valor e passava um tempo ele revendia e tinha todo um ganho fantástico. O Buffett, você vê que ele até no livro o tal de Warren Buffett, sobre o qual eu vou falar em vídeos futuros, ele fala que as pessoas deveriam se comportar no investimento como se comportam no matrimônio católico, né, por toda a vida, que é a filosofia que ele adotou. Ele ficou no Washington Post aí por 15, 20 anos, a Coca-Cola está investida até hoje. Por exemplo, o ex-Fargo, o banco, ele entrou em 90 na crise bancária, está até hoje. E então, ele fala em investigar bem uma companhia, ficar com ela e não apenas aproveitar o momento. Então você vê que é uma filosofia bastante interessante. E eu falava que sobre empresas de qualidade. Ele começou também seguindo o Benjamin Graham, comprando empresas descontadas. Só que aí ele foi vendo que era melhor comprar uma empresa pelo preço justo, né, de acordo com a avaliação dele, mas com grande potencial de crescimento futuro e de sobrevivência no mercado, do que uma empresa bem descontada, mas que fosse a segunda, terceira ou quarto lugar. Isso também é um conceito importante que você vai encontrar aí no livro Warren Buffett, Análise de Balanços. Uma coisa que ele chama muita atenção também, isso eu percebi por minha conta, e é interessante quando você descobre uma coisa e depois é referendado pelos grandes aí do mercado, como ele é o maior, que é a questão dos impairments, da alavancagem. É importante tomar cuidado com empresas. Ele fala que a Coca-Cola, ela não precisa de nenhum desenvolvimento tecnológico, a internet não vai mudar, as pessoas vão continuar tomando Coca-Cola. Eu abro um parênteses que hoje, com essa questão de saúde, isso é uma coisa mais que a gente, parece que hoje isso pode ser um pouco debatido, porque a gente vê a própria Ambev, o refrigerante, em função do aumento da faixa etária da população, houve uma demanda por refrigerantes e cerveja, mas isso é outra história. O fato é que ele fala, a Coca-Cola precisa de uma fábrica que vai misturar lá e produzir o xarope só. Ela não precisa de grandes investimentos, como empresas que precisam de pesquisa, ou que precisam de muito capex para construir mais partes fabris. Passou um caminhão aqui bem agora. E isso a gente percebe, por exemplo, com as siderúrgicas. Se você conseguir entrar na siderúrgica no momento de recuperação, depois que ela faz limpeza no balanço, ou seja, dando baixa contável em máquinas que não servem mais, e em objetos que não servem mais, se você conseguir fazer entrada nesse momento, você pega um ciclo de crescimento interessante e enriquecedor. Mas se você chega no momento do ciclo, onde a demanda cai, então ela começa a rever o balanço, a fazer baixas contábeis, e você vai percebendo a diluição do patrimônio líquido. Por isso que a cotação vai para baixo, então você perde dinheiro. Ele chama atenção, então, para a gente entrar em empresas que não precisam de investimentos tecnológicos, ou que não sofram essas depreciações ao longo do tempo e nem se alavanquem muito, embora a Klabin
ela seja uma contraindicação disso, né, na prática. Mas ele chama atenção para isso, para que você possa ter resultados melhores. Então ele fala em Coca-Cola, Johnson & Johnson, alguns produtos. Mas olha só, eu recomendo que você tome contato com Warren Buffett e a análise de balança. Os autores usam a linguagem simples, é impressionante como fala de uma coisa real, objetiva, para quem gosta de realidade. Porque veja, no campo dos investimentos, fantasia, ficar acreditando em Papai Noel, querer se enganar, vai fazer você ser um perdedor. Eu, em vários setores da minha vida, eu procuro em todos os setores, eu não aceito mais ficar me enganando, inclusive nos investimentos. Quando eu ouço analistas ficar com conversinhas, falar em dividendo, eu simplesmente bloqueio, porque isso é um mito, é uma coisa fora da realidade. Sugiro então aí Warren Buffett e a análise de balanço, que vai solidificar a sua mentalidade de investidores. E a propósito desse canal, ele vai falar sobre mentalidade de investimentos, muito mais do que o conhecimento técnico, porque o emocional ele é fundamental para você atravessar toda a maratona de investimentos. Inscreva-se no canal Psicologia para Investidores. Um grande abraço e até a próxima.